Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, comigo tá tudo bem. Eu quero convidar vocês para vir fazer parte dessa família. O meu canal, que se chama Sobrenatural, aconteceu comigo. Aqui você vai ouvir muitas histórias reais que aconteceram, histórias sobre fantasmas, assombrações, sabe? E eu tenho certeza que se você gosta desse tipo de história, você vai adorar, tá bom? Fica comigo. Essa primeira história vai mexer com você. Eu não sei se era um fantasma, se era um demônio ou se era um espírito. Só sei dizer que ele tentava matar a minha mãe. Toda vez que ela desligava a luz, ele ia lá, subia sobre ela, apertava a garganta dela até quase ela ficar sem respirar. E ela tinha que lutar até conseguir tirar aquela coisa de cima dela. E o interruptor da lâmpada era bem próximo da cama. Ela apertava a luz, clicava e a luz acendia. E aquilo simplesmente sumia. Ela olhava debaixo da cama, olhava atrás dos móveis, ia na porta, a porta estava trancada. E ela não conseguia entender que diacho que era aquilo. Nessa época ela vivia com o meu ex-padrasto, que era o marido dela, lógico, né? E ela chegou a pensar que era ele que estava tentando matar ela. Mas ela lembrou que ele não tinha barba. E ela sentia aquele cabelo aqui, aquela coisa sarrapilhando isso aqui, sabe? Ela viveu ali naquele centro histórico, naquela casa, naquele casarão do tempo dos escravos, o verdadeiro terror. Sem falar na geladeira que passava a noite abrindo. Ela era uma geladeira que ficava num salão de festa, que ficava quase em frente ao quarto onde a gente morava. Porque nessa época nós não tínhamos casa, a gente morava num quarto bem grande, num casarão. Esse casarão, eles alugavam quartos lá, né? Então ela ouvia a geladeira abrindo, ela espiava pelo buraco da fechadura e não tinha ninguém. Ela chegou a ficar lá um tempão olhando quando ela viu a geladeira abrindo. Aí ela abria a porta, ia lá e fechava. Eu, sinceramente, por mim a geladeira ia ficar lá aberta, mas eu não ia lá. Deus me livre. Mas minha mãe sempre foi muito corajosa, sabe? E era a noite toda ouvindo sapateados e, sabe, como se tivesse alguém dançando. Eles abriam a porta para olhar, não tinha ninguém. Era um casarão muito antigo, sabe? Hoje lá é uma escola de música, fica ao lado do Convento das Mercês, lá no Centro Histórico de São Luís, né? Então, eu não sei porquê, toda vez que eu acordava era gritando, não sei explicar, mas é como se algo estivesse tentando me pegar, sabe? Tentando me sufocar, tirando a minha voz, como se eu não conseguisse me mexer. Gente, era horrível, era simplesmente horrível ali. Aquele casarão é muito mal assombrado. 4 casarões depois desse, tem um casarão que ninguém conseguia morar lá. Ninguém conseguia morar lá, sabe? As pessoas chegavam a ficar ainda uma noite, um dia, mas era a última noite, porque era a noite todinha ouvindo correntes se arrastando, choro, gemidos, sabe? Lamentações, batida em panelas. Se você entrasse lá, você ia ver as panelas do tempo dos escravos, aquelas panelas antigas, sabe? Aqueles caldeirão. E tinha ainda as correntes aonde eles prendiam os escravos. Aí até que chegou um tempo que lá ficou totalmente abandonado, porque ninguém conseguiu ficar lá. De tanto horror, como eu posso dizer, assustador que era. Eu ainda cheguei a entrar lá, eu tinha acho que 6 anos de idade. Quando eu lembro disso, me dá arrepios, porque é horrível. Só de imaginar que eu estava ali dentro. Gente, quando eu entrei ali, olha que eu era uma criança, eu fiquei toda arrepiada. Toda, não sei se é arrepiada ou arrepiada que fala. Eu acho que é arrepiada, né? Eu fiquei toda arrepiada. Fiquei, e meus pelinhos tudo arrepiados, e eu olhar aquelas coisas antigas. Gente, muito sombrio. Eu acredito que é porque essas casas, esses casarões, eles têm muita energia negativa, sabe?
pessoas que sofreram demais, que foram mortas, sabe? Que tinham muita mágoa, muita tristeza e morreram ali, deixando ali dentro daquela casa toda a sua energia triste, de fracasso, de tudo, sem falar na maldade que tinha aquelas pessoas que eram os donos dos escravos, que faziam mal para eles. Nesse casarão onde a gente morou, que a minha mãe sentia um homem subir sobre ela e tentava esganar ela, a minha mãe conta, e também a dona de lá, que lá antes era um cabaré, chamado de bordel, né? E que nesse tempo, muita gente morreu ali. Prostitutas eram achadas mortas, esganadas, tinham sido esganadas, eram achadas mortas, então aquele outro lá com faca, né? E o que mais? Tinha muitas brigas, tinha mortes lá, né? Não sei se o YouTube não vai barrar meu vídeo por causa dessas palavras, mas lá acontecia essas coisas no passado. Eles contam que lá tinha aquele salão onde tinha muitas festas, sabe? E eu acredito que é por isso que a gente ouvia os sapateados. E era inacreditável, mas tá lá, vívido. Se você chegar lá hoje, tá totalmente reformado o casarão. Tá com outra pintura, né? Móveis novos, teto arrumado. Mas é o mesmo casarão, a mesma energia. Tenho certeza que se algum de vocês fossem um dia dormir lá, vocês iam ouvir muitas coisas. E esses casarões antigos, como teve muito sofrimento, muita dor, eu acredito que é por isso que ficam lá esses espíritos. Eu não sei dizer para vocês se é o espírito das pessoas que morreram ou se são demônios, sabe? Porque, assim, para nós que somos evangélicos, a gente não acredita que a pessoa que morreu vem e fica andando aqui na terra, sabe? A gente acredita que a pessoa está dormindo, que vai despertar no dia do julgamento final, né? Mas a gente acredita que o inimigo da nossa alma, né, o demônio, os demônios, eles podem como eu posso dizer, parecer como aquela pessoa que morreu visualmente, né, e aparecer para as pessoas. E aí muita gente acredita que foi fulano que morreu e voltou, tá assombrando a casa, mas a gente acredita que são demônios. Mas e vocês aí? Em que vocês acreditam? Vocês acreditam que são demônios que vêm em forma das pessoas? Ou vocês acreditam que realmente são as pessoas que morreram e não morreram em paz e querem um tipo de vingança, ou não conseguem descansar porque se sentiram injustiçados quando estavam vivos e estão querendo, né, infernizar a vida de alguém porque não foram felizes quando estavam aqui na Terra? Fala aí pra mim nos comentários. Beijo!